Salve galera, tudo bem com vocês? Finalizada a fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, uma fase nova, mas que veio para ficar. Jogos emocionantes, muita emoção e muita decisão no último lance, foi bem divertido, foi muito legal de ver e acho que a Copa com 48 seleções é definitiva, veio para ficar, muita dúvida tinha no ar sobre quem. Será que vai cair qualidade? Será que não vai? A maior média de gols dos últimos anos de Copa do Mundo e bota ano nisso. Jogos imprevisíveis, equilibrados. Então, vamos dar uma repassada aqui como foi essa fase de 16 avos e passar para vocês os confrontos de oitavas que começam hoje, daqui a pouco. Já tem jogo daqui a pouco de oitavas de final, mas já aquela sensaçãozinha que daqui a pouco vai acabar, porque a Copa entra nas suas últimas 2 semanas e aquela sensação de vazio vai ficar, e é sempre assim, né? É uma expectativa tão grande para a Copa chegar, né? A gente vislumbra muita coisa e piscou, acabou. É um negócio muito rápido, mesmo essa Copa sendo talvez a mais longa entre todas as últimas Copas, com 104 jogos, né? Então, e tá sendo uma Copa maravilhosa, assim, acho que no ponto de vista de público, de emoção, de qualidade dos jogos, dos protagonistas chamando para si a responsabilidade, isso está muito bom de ver, né? E essa fase de 16 avos, ela começou no domingo passado, com um jogo apenas, o jogo entre Canadá e África do Sul, e o Canadá também conseguiu vencer no gol nos acréscimos, basicamente. Venceu por 1-0 e se classificou para as oitavas de final pela primeira vez. A África do Sul nunca havia passado da fase de grupos, conseguiu passar para essa fase de 16 avos, fez um bom papel, fez um jogo bom, não foi um jogo muito ruim, mas acabou perdendo por uma efetividade maior ali do Canadá, que se classificou ali pela primeira vez então, e mesmo não jogando no Canadá, porque como ficou em segundo do seu grupo, foi jogar em Los Angeles, o Canadá conseguiu a classificação para a próxima fase agora de oitavas de final. Na segunda-feira, depois, aí de segunda a sexta, a gente teve 3 jogos por dia para fechar essa fase. Na segunda-feira, a gente teve Brasil e Japão, que já foi um jogo incrível. O Brasil não fez um bom primeiro tempo, levou um gol numa saída de bola. No segundo tempo, pressionou, conseguiu o gol do empate e conseguiu o gol da vitória ali aos 50, 51 do segundo tempo, né? Dentro do período de acréscimo ali. Foi bem emocionante, bem importante essa vitória contra um Japão muito difícil de ser batido, uma equipe coletivamente muito organizada e que sabe explorar muito bem, não precisa de muita coisa para conseguir gerar dano no seu adversário, né? Então o Japão foi um adversário muito duro para o Brasil e o Brasil conseguiu passar, isso é bom, isso cria casca e o Brasil está classificado agora para a fase de oitavas de final. Dentro do mesmo dia, no domingo, na segunda-feira, perdão, a gente teve Alemanha e Paraguai. Talvez a maior surpresa dessa fase, porque o Paraguai fez um jogo duríssimo com a Alemanha, conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo levou um empate, foi para prorrogação, teve um segundo gol da Alemanha ali, mas foi anulado por falta no goleiro, um lance discutível, mas eu até achei que houve uma carga ali, pode se discutir, acho que não é escrito na pedra, e o jogo foi para os pênaltis, o Paraguai levou para os pênaltis. A Alemanha nunca tinha perdido em Copa do Mundo numa disputa de pênalti, e a Alemanha ficou fora das oitavas de final pela 3ª vez consecutiva. Lembrando que em 2018 e 2022, depois do título de 2014, a Alemanha não conseguiu mais passar da primeira fase. Dessa vez passou em primeiro do seu grupo, mas perdeu no primeiro mata-mata antes das oitavas de final, né? Então é bem aquém em relação à Alemanha. E o Paraguai, com todas as suas limitações, Paraguai que começou a Copa tomando 4 dos Estados Unidos, perdido, se ajustou, se agigantou no ponto de vista de garra, de vontade e conseguiu fazer um jogo bem interessante contra a Alemanha e classificou para a fase de oitavas de final. Não vai ter jogo fácil agora, a gente vai passar já pelos resultados. O último jogo na segunda-feira foi Holanda e Marrocos, também um jogaço. A Holanda fez 1-0, o Marrocos conseguiu empatar, na prorrogação continuou assim, nos pênaltis o Marrocos passou, né? O Marrocos continua sua saga desde 22, foi 4º lugar e já está nas oitavas de final, eliminando a gigante, que é a Holanda, que não fez uma Copa assim brilhante, mas
foi primeira do seu grupo. Então, foram jogos que deixou a segunda-feira de Copa do Mundo assim bem agitada, foi bem legal. Na terça a gente teve o primeiro jogo, foi Costa do Marfim e Noruega, foi o jogo que determinou quem jogaria contra o Brasil nas oitavas. A Noruega fez 1-0, levou um empate no segundo tempo e a Costa do Marfim não fazia um jogo ruim. E aí conseguiu, porque tem o Haaland que, numa jogada ali brilhante pela direita, ali com o Patrick Berg, achou o Haaland dentro da área, que só encostou na bola para a bola entrar. E aí a Noruega se classificou. Deixa eu dar um golinho no meu café. E aí a Noruega passou e vai pegar o Brasil agora nas oitavas de final, né? Neste mesmo dia a gente teve França e Suécia, até então o jogo mais tranquilo dessa fase, porque a França não tomou conhecimento, a Suécia pouco competiu, fez 3-0 e fora as chances perdidas, assim, a Suécia não viu a cor da bola, como a gente diz no jargão do futebol. E aí a França está classificada, vai pegar o Paraguai, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar mais dos confrontos. E também a gente teve na terça-feira México e Equador. O México venceu dentro do Azteca o Equador por 2-0. O México continua imbatível, 4 vitórias na Copa do Mundo, sem levar gol, e dentro do Estádio Azteca é uma equipe muito difícil de ser batida. Vai jogar as oitavas de final também amanhã no Estádio Azteca, né? Na quarta-feira a gente teve Inglaterra e República Democrática do Congo. A Inglaterra tomou um susto, levou um gol, o Congo fez um bom jogo, mas Harry Kane conseguiu resolver nos últimos minutos para a Inglaterra, já no segundo tempo. E a vitória por 2-1 classificou a Inglaterra para pegar o México. Vai ser um jogaço também. E além disso a gente teve Estados Unidos e Bósnia. Estados Unidos venceu a Bósnia por 2-0, teve o Balogun expulso no segundo tempo, foi um jogo um pouco dramático, mas ainda estava 1-0 e aí achou um gol de falta belíssimo do time dos Estados Unidos, que sacramentou a vitória contra a seleção da Bósnia por 2-0. Estados Unidos também muito forte, passando. E a gente teve Bélgica e Senegal também. O Senegal foi à frente, fez 2-0, parece que tinha um jogo dominado. Aos 40 do segundo tempo, a Bélgica diminuiu e na sequência empatou. Levou para a prorrogação e teve um pênalti bem discutível, mas teve um pênalti no último minuto da prorrogação. O Tielemans fez o gol e classificou a Bélgica para as oitavas de final. Estados Unidos e Bélgica vai ser outro confronto interessante. E os Estados Unidos sem o seu principal centroavante ali, o Balogun, que tem acho que 4 gols na Copa do Mundo, se eu não me engano, né? A gente teve ainda na quinta-feira o jogo da Suíça com a Argélia. Foi um jogo até meio que de madrugada. A Suíça fez 2-0 na Argélia. A Argélia pouco criou. Não conseguiu. No primeiro tempo a Suíça fez os 2 gols, depois meio que administrou o jogo também. A gente teve Portugal e Croácia, que foi um jogaço, que Portugal saiu atrás no segundo tempo e conseguiu a virada no último minuto, nos acréscimos também, e ainda teve o gol do empate da Croácia ali, que o VAR cancelou o gol praticamente no último minuto do acréscimo. O jogo acabou 2-1 para Portugal. A Croácia, que vinha de uma final e uma semifinal, para nas 16avos de final, o que pode ter sido o último jogo de Luka Modric no futebol internacional, né? Ele de 5 Copas do Mundo, só não tem as mesmas 6 de Cristiano Ronaldo e Messi e Ochoa, porque a Croácia não foi à Copa do Mundo de 2010, né? Então, mais um grande jogador aí que provavelmente o mundo da Copa do Mundo não vai mais ver em campo. Portugal passou, né? Cristiano Ronaldo saiu no segundo tempo, todo mundo não tiraria ele e tal, e o Gonçalo Ramos, que entrou no lugar, fez o gol, né? Então, Portugal dentro. Espanha recebeu a Áustria, fez um jogaço com a Áustria, mostrou a que veio, não deu chances à Áustria, que também pouco competiu. Áustria e Suécia praticamente ali podem dar as mãos também, porque pouco competiram contra os seus oponentes. A Espanha classificou com méritos e, enfim, parece que chegou à Copa do Mundo. Apesar do Lamine Yamal ainda não estar jogando uma Copa assim satisfatória, mas a Espanha parece que chegou de vez e coletivamente é um time muito ajustado, muito bom de se ver jogar, né? Portugal e Espanha vai ser um confronto incrível na próxima segunda-feira, né? E aí na sexta-feira a gente teve os últimos 3 jogos. Austrália e Egito empataram por 1-1 e nos pênaltis o Egito passou. Primeira vez que o Egito chega às fases de oitava de final de uma Copa do Mundo. A Austrália
tentou mais uma vez chegar nas oitavas pela terceira vez na sua história e não conseguiu, mas fez uma Copa do Mundo digna também, a seleção australiana. É uma seleção mais jovem, uma seleção mais envolvente do que a gente vinha no passado. E aí, os 2 últimos jogos foi Austrália e Argentina e Cabo Verde, que foi talvez um dos mais espetaculares jogos dessa Copa. Cabo Verde saiu atrás com o gol do Messi, foi buscar o empate, levou para prorrogação, tomou 2-1 na prorrogação, buscou com golaço de fora da área, empatou o jogo e aí tomou um gol de escanteio faltando poucos minutos. Uma jogada de bola parada, faltando poucos minutos para o jogo acabar. E acabou 3-2 para a Argentina, mas Cabo Verde sai muito de cabeça erguida. E a Argentina mostrou diversas fragilidades ali que podem ser exploradas também. Não acho que é um time que está tão consistente assim. Vamos analisar isso aí com calma mais à frente. E aí, para fechar a fase de 16 avos, Colômbia e Gana. Colômbia fez 1-0 no início com o John Arias e administrou muito bem o jogo. Gana competiu, Gana foi à frente, mas a Colômbia conseguiu segurar esse 1-0 e se classificou para as oitavas de final para pegar a Suíça. Então, como que fica o emparcelamento a partir de agora na fase de oitavas de final que começa hoje, Do lado esquerdo, a gente tem Paraguai e França, que jogam hoje às 18 horas. A gente tem Canadá e Marrocos, que jogam hoje às 14 horas. Então, esses são os 2 jogos de hoje. Os vencedores dos 2 jogos formam uma das quartas de final, Se der a lógica, França e Marrocos, mas não dá para cravar mais nada, Desse mesmo lado, na segunda-feira, a gente tem Portugal e Espanha e Estados Unidos e Bélgica, Com tudo que a gente já falou, dos Estados Unidos sem o Balogun, Portugal e Espanha, um clássico ibérico maravilhoso, E Cristiano Ronaldo possivelmente jogando sua última Copa, a Espanha que vem como franca favorita, então vai ser um jogaço de assistir. Os vencedores dos 2 jogos fazem outra quartas de final. Também podemos ter aí Portugal e Estados Unidos, Portugal e Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Espanha e Bélgica, Ainda não dá muito para cravar desse lado. Do lado direito, a gente tem Brasil e Noruega, que jogam amanhã, e México e Inglaterra, que jogam amanhã. 2 grandes jogos. A Noruega é a única equipe no futebol mundial que o Brasil nunca venceu. Foram 2 empates e 2 derrotas. Uma delas em Copa do Mundo em 98, na fase de grupos. Mas eu acho que o Brasil, olhando para esse time da Noruega, claro, Haaland, Odegaard são jogadores decisivos, mas a Noruega não tem um conjunto talvez tão ajustado como tinha o Japão. Então eu creio que o Brasil tem chance sim de vencer a Noruega e classificar para as quartas de final, para pegar o vencedor de México e Inglaterra. Esse jogo vai ser no Azteca, um jogaço, onde o México está quase com uma fortaleza. Então vai ser muito interessante da gente assistir. Não dá muito para cravar quem vai passar. Eu acho que o Brasil passa, mas do outro lado não dá muito para cravar. Qualquer um dos 2 jogos, tanto Brasil e México quanto Brasil e Inglaterra, seriam quartas de finais incríveis. E para fechar, do lado direito, Argentina e Egito. A Argentina mostrou deficiências que o Egito pode explorar, apesar de não crer, eu pelo menos não creio que o Egito consiga eliminar a Argentina nessa fase. E além disso, Suíça e Colômbia. A Suíça bem ajustada, com um jogador jovem, Macambi, se eu não me engano, não, Mazambi, eu acho que é o nome dele, muito bem também na Copa do Mundo, e a Colômbia com um dos melhores futebol que foi apresentado nessa Copa do Mundo. Um jogo envolvente, um jogo rápido, de intensidade, com jogadores jovens e rápidos. A Colômbia pode ir à frente, e aí pode ter um Argentina e Colômbia nas quartas de final, que seria um jogaço também. Então é assim que está definido as oitavas de final da Copa. Agora a sensação de daqui a pouco já vai ter dia sem jogo, já começa a diminuir a quantidade de jogos e a Copa do Mundo vai caminhando para o seu final. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, curta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Ajuda a gente a divulgar esse trabalho para muito mais gente no YouTube, fechou? A gente volta a se falar no final das oitavas de final. Um abraço, galera, se cuida. Bom final de semana a todos.